E Deus diz a João: João, eu vou fazer nova todas as coisas. Na verdade, ele diz: eu faço novas todas as coisas. Escreve aí. João estava vendo tudo e anotando. Então, escreve aí o que eu vou fazer, porque essas palavras que você está ouvindo e essas coisas que você está vendo, elas são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Veja que Deus fala, as coisas ainda vão acontecer, mas Ele fala como se já tivessem acontecido, porque Ele é aquele que se assenta no trono. Ele tem o poder para fazer tudo aquilo que Ele diz. Tudo está feito, João, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para mim, todas as coisas são presentes, por isso que eu posso falar, está feito, de uma coisa que na história ainda está para se realizar. Com isso, Deus queria que João registrasse no livro de Apocalipse a visão da glória futura, para que nós tivéssemos certeza daquilo que Deus vai fazer, para que cada geração, lendo essa visão, tivesse esperança, tivesse consolo, tivesse certeza e alegria no meio de todas as tribulações. A quarta parte da visão de João, na parte final do livro de Apocalipse, é de Deus nos convidando para participarmos dessa felicidade. Aí, do final do verso 6 até o verso 8, Deus falando, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João escuta Deus oferecendo a salvação e a vida eterna. E é uma oferta para todos os que desejarem. Veja o final do verso 6, Deus dizendo, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede, quem sente sede de Deus, quem sente vontade de estar com Deus, quem tem desejo de imortalidade, desejo de santidade, de pureza, aqueles que estão com o seu coração sedento, Deus promete saciar com a fonte da água da vida, o rio da graça de Deus, o rio que flui do trono de Deus, o rio que alegra o coração de todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. É uma metáfora da graça de Deus, por isso que ele diz, darei a beber de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresentou como sendo a água da vida. E é uma metáfora aqui, é uma figura linda da pessoa do Senhor Jesus que satisfaz a nossa sede mais profunda. João vê na quarta parte da sua visão Deus convidando, Deus chamando e dizendo, ainda há tempo, se você tem sede, venha que gratuitamente, pela misericórdia, pela graça, eu te darei de beber da água da vida e você viverá para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Duas coisas para quem beber. Primeiro, ele vai ter a vida eterna e no verso 7, o vencedor, que é esse que beber, ele herdará estas coisas, ele vai herdar o novo céu e a nova terra, vai participar como se fosse dono de toda essa nova realidade. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Que convite maravilhoso que nosso Deus nos faz aqui. A você que tem sede, você que está sedento pelas coisas de Deus, esse vazio no seu coração, esse buraco aí no seu peito que nada pode preencher, sexo, dinheiro, emoções, amizades, bens materiais, trabalho. Deus quer satisfazer a sede mais profunda do seu coração, tornar você filho dele, para que você possa participar na eternidade do novo céu e da nova terra, juntamente com os demais que creem em Jesus, experimentando da presença de Deus. Mas agora, João também ouve, é a quinta parte, uma advertência de Deus com relação aos incrédulos, que está aqui no verso 8, que eu já li para vocês. Deixe-me ler de novo, só para deixar bem claro aqui diante de nós. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Todos os mortos haverão de ressuscitar quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Mas nem todos os mortos entrarão nesse novo mundo de felicidade eterna que nós já começamos a ouvir a descrição. João aqui, nessa quinta parte da visão, ele escuta Deus se referir à segunda morte, que é explicada aqui como sendo o lago que arde com fogo e enxofre. Deus se refere a essa segunda morte como sendo um lago de enxofre que está ardendo em chamas, ou seja, que nunca se apaga. É lá que será lançada uma parte da humanidade, em contraste profundo com a outra parte que estará nesse novo mundo de felicidade eterna. A realidade que nós enfrentamos aqui é que existem apenas dois destinos para a raça humana: ou o novo mundo, que vai ser criado por Deus e onde serão felizes, agraciados por todo sempre, ou o lago que queima com enxofre eternamente, trazendo dor e sofrimento, e que Deus chama de segunda morte. Ele chama de segunda morte em contraste com a primeira morte, que todos nós vamos experimentar. Todos nós vamos experimentar essa primeira morte. A segunda morte é o sofrimento eterno, que acontecerá nesse lago que arde com fogo e enxofre. É chamado de morte porque significa uma separação de Deus. Não significa extinção, como muita gente pensa, que depois de morrer, então o castigo do ímpio é ser extinto, é ser aniquilado. Não, mas é um sofrimento eterno, é um morrer eterno, é querer morrer e nunca acontecer isso. É um desejo de morte, uma experiência de morte eterna que não tem fim nesse lago que arde com fogo e enxofre. E quem são aqueles que irão para o lago que arde com fogo e enxofre e que não entrarão no novo céu e na nova terra e que não viverão na presença de Deus em perfeita alegria e plenitude? São 8 tipos de pessoas que o apóstolo João descreve aqui. É importante notar que essas pessoas não são pessoas que eventualmente praticaram alguns desses atos e se arrependeram e creram em Jesus, mas são pessoas que nunca se arrependeram dessas práticas e que viveram nessas práticas. E quem são estes? Olha a lista aqui: os covardes, ou seja, aqueles tímidos que nunca tiveram coragem de assumir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador diante dos homens; os incrédulos, que passaram sua vida se recusando a crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo; os abomináveis, que durante sua vida praticaram atos depravados, cometendo pecados nojentos de ordem sexual; assassinos, pessoas que propositadamente, intencionalmente procuraram o mal dos outros, chegando mesmo a tirar a vida dessas pessoas; os impuros, aqueles que passaram uma vida de imoralidade sexual, como prostituição, adultério, fornicação; feiticeiros, pessoas que se envolveram e nunca deixaram de se envolver com ocultismo, artes mágicas, invocação de mortos, mediunidade, falar com espíritos, lançar maldições, fazer pacto com espíritos malignos, todos aqueles que viveram na prática do ocultismo; os idólatras, que adoraram imagens, que se curvaram diante de ídolos como se fossem Deus durante toda a sua vida; e os mentirosos, gente que nunca fala a verdade, que passaram a vida contando mentiras, uma vida de falsidade, hipocrisia, enganando os outros. Essa é a lista daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos, em contraste com aqueles que entrarão no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde Deus está presente, onde Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada que perturbe o nosso coração e a nossa alma. Que realidade terrível e tremenda, você que me escuta, que realidade terrível e tremenda. Como eu disse, existem apenas 2 estados nos aguardando do futuro: ou o novo céu e a nova terra, com Cristo para todo sempre, ou a segunda morte no lago de fogo e enxofre. O que vai fazer a diferença de um para o outro é o arrependimento dos seus pecados, a fé em Jesus Cristo e beber de graça da água da vida que Deus nos oferece através do Evangelho.